Bom dia, alunos do sétimo ano. Mais uma aula de história se iniciando. Hoje eu vou fazer uma revisão daquilo que a gente viu a respeito da Reforma Protestante e vamos trabalhar a Reforma e a Contra-Reforma. Vamos passar pelos motivos que levaram aos protestantes se rebelarem, por assim dizer, contra a Igreja Católica e a partir daí fazer essa Reforma Protestante. A gente também tem aí os três, né, pessoas importantes, João Calvino, Martim Lutero, né? A gente vai passar por todas essas figuras e vamos dar sequência, encerrando em a Contra-Reforma. Vamos lá, pessoal? Então, o cristianismo a gente sabe, né, não sei se vocês sabem, mas ele é dividido em três grandes ramos, né, os católicos, os ortodoxos e o protestante. É a religião que reúne atualmente o maior número de seguidores. Os católicos formam um grupo mais numeroso dos cristãos, 51%, seguido pelos protestantes, que se dividem em luteranos, anglicanos e calvinistas. Que razões levaram à divisão do cristianismo ocidental entre católicos e protestantes, né? Uma revisãozinha aí, motivações da reforma, novas interpretações da Bíblia, né? A invenção da imprensa de Gutenberg. Então aqui é algo importante. Como a gente falou na aula passada, o Martim Lutero vai trazer essa ideia de tradução da Bíblia, lembrando que a Igreja Católica ela mantinha o monopólio das escrituras sagradas, então a Bíblia era mantida em latim, né? E a gente sabe que na época a Europa eram poucas pessoas que eram letradas, né? E aí somente os padres que tinham uma alta cultura participavam, né? E tinham o domínio das escrituras, que inclusive eram mantidas em latim, e também as próprias missas, né, eram realizadas em latim. A invenção da imprensa, né, de Gutenberg vai ajudar a difusão da Bíblia a partir do momento do que o Martim Lutero vai propor uma tradução da Bíblia, né? E aí surgem novas interpretações da Bíblia, né? Aqui tem duas correntes de pensamento diferentes, algo novo, né? Santo Agostinho, né? A salvação do homem é alcançada pela fé. E também a gente tem aqui São Tomás de Aquino. A salvação do homem é alcançada pela fé e pelas boas ações. Então, vertentes que vão surgindo, né? Não basta somente ter fé, é preciso fazer boas ações, né? Aí a gente sabe que a raiz do problema ali começa com a crítica ao comportamento do clero, né? A simonia que a gente viu, né? Para ganhar dinheiro, o alto clero iludia a boa-fé de milhares de cristãos, comercializando relíquias religiosas. Em geral, essas relíquias eram falsas. A indulgência, que era a venda do perdão dos pecados, né? Mediante pagamento destinado a financiar obras da igreja, os fiéis poderiam comprar a salvação eterna ainda em vida, né? Então a igreja mediava essa salvação, né? As chamadas indulgências, você comprava o seu perdão, por assim dizer. E aí, em vermelho, para piorar, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica, demonstrava falta de preparo para funções religiosas. Como a gente viu também, aquela questão do nepotismo, né? As pessoas vendiam cargo. Então, quem tinha dinheiro acabava comprando cargo dentro da igreja e não tinha nem não preparação para os cargos, né? Por assim dizer. A nova ética religiosa. A igreja censurava a usura e o lucro excessivo e defendia o preço justo. Os comerciantes ficavam divididos entre a busca do lucro e as obrigações morais. Isso vai contra o surgimento daquela classe social que a gente viu lá no finalzinho, né, da Idade Média, né, na Baixa Idade Média, quando começa a ressurgir o renascimento urbano, começa a despontar ali a burguesia, né, o surgimento das cidades, dos burgos, dos comerciantes, que tem por natureza querer obter lucros, né? É ali que começa a surgir a ideia de capitalismo, né? De construção, de ter lucro, vai precisar necessário ter lucros. Esses comerciantes, eles defendem isso, né? Os defensores do lucro desejavam uma nova ética religiosa. Essa necessidade foi atendida em grande parte pela ética protestante Calvino, que surgiu com a Reforma, né? Sentimento nacionalista. Havia conflitos políticos entre autoridades da igreja e alguns governantes das monarquias europeias.
Os reis passaram a considerar a igreja uma entidade estrangeira, enquanto esta insistia ser uma entidade universal. Os países procuraram afirmar que sua independência em relação à igreja, para que estas não interferissem mais em seus assuntos. Então começa a ter um rompimento entre os reis e a igreja católica. Aí a gente tem a reforma luterana, né? Martinho Lutero, aí a gente já viu um pouco dele, viveu de 1483 a 1546. Ele nasceu na Alemanha, estudou o direito por influência do pai, sua fonte inclinada para a vida religiosa, o fez ingressar na ordem dos agostinianos em 1505. Em 1510 viajou a Roma e regressou profundamente decepcionado com o clima de avareza e corrupção do alto clero. Entre 1511 e 1513, Lutero aprofundou-se nos estudos bíblicos e amadureceu novas ideias teológicas. Encontrou uma frase que considerou muito importante nas epístolas de Paulo: o justo se salvará pela fé. Interpretou então que a fé, e não as obras, seria o único instrumento de salvação, graças à misericórdia divina. Em 1517, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X autorizou a concessão de indulgências para os fiéis que contribuíssem financeiramente para a obra. Lutero, em protesto, asfixou o manifesto público. A gente viu também as famosas 95 teses da Catedral de Wittenberg, contrária a essa atitude, expondo alguns elementos de sua doutrina religiosa. Em 1520, como a gente tinha visto também na aula passada, ele foi excomungado. Martinho Lutero em frente à igreja de Wittenberg, após ter fixado as 95 teses. Aí tem algumas das teses, eu vou ler só a primeira. Estão errados os pregadores de indulgências, que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais, ou seja, comprando o seu perdão. Nem tem a 27, ele prega que a alma voa para fora do purgatório, tão logo tiliente o dinheiro jogado na caixa. Então essa questão de vender a salvação, para ele é muito caro. Principais pontos do luteranismo: a fé cristã é o único caminho para a salvação eterna, a Bíblia é a única fonte para a fé, o livre exame é uma porta legítima para o entendimento da Bíblia, não aceita o culto aos santos católicos, não adorar imagens religiosas, nega a autoridade do Papa. Então, em 1529, nobres alemães protestaram contra a igreja em prol da liberdade de crença. A partir desse protesto, os cristãos não católicos passaram a ser chamados de protestantes, Então, aí é a nossa origem do nome, Aí depois a gente tem outro líder religioso, o João Calvino, como a gente viu, que ele nasceu na França, estudou teologia, aderindo às ideias protestantes, foi considerado herege e perseguido pelas autoridades francesas. Em 1534 fugiu para a Suíça, onde o movimento reformista já se desenvolvia. Em 1536, Calvino publicou sua principal obra, onde defendia que o ser humano estava predestinado a merecer o céu ou o inferno, ou seja, algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. Governou a cidade de Gênebra, de 1541 a 1560, se mostrou extremamente tolerante, obrigando as pessoas a seguirem o governo que mesclava religião e política. Chegou a queimar vivo o espanhol Miguel de Cervé e de secar os mortos por negar pecado original. Principais pontos de calvinismo: a salvação eterna destinada por Deus, pregava o estímulo do trabalho, a legitimidade do lucro, condenando o desperdício. A propriedade econômica é um sinal de salvação, condenava os jogos, o culto às imagens de santos, as danças e os usos de roupas luxuosas. Segundo o calvinismo, as obras não interferiram na salvação eterna, sendo uma vontade divina. Não podemos interferir nessa vontade. Cada pessoa deveria viver de acordo com suas possibilidades. Embora o luxo fosse censurado, a acumulação de riqueza e o lucro não eram imorais. Fez um sucesso com a burguesia, como a gente já tinha adiantado. E a gente tem a reforma anglicana, o Henrique VIII, rei da Inglaterra, que viveu de 1509 a 1547, foram um fiel aliado do Papa, recebendo o título de defensor da fé. Portanto, uma série de questões levaram a romper com a Igreja Católica e a fundar a Igreja Nacional Anglicana,
Até porque a Igreja Católica não permitiu o divórcio, né? E a gente viu que ele fez inúmeros divórcios. A igreja era proprietária de muitas terras e monopolizava o comércio de relíquias sagradas. Setores da nobreza queriam apossar-se das terras e dos bens da igreja. E para isso era preciso apoiar o rei, a fim de enfraquecer o poder das autoridades católicas. Além disso, Henrique VIII teve seu pedido de anulação de casamento com Catarina de Aragão negado. Queria essa anulação pelo fato de Catarina ter origem espanhola, por não ter um filho do sexo masculino, e para poder se casar com sua amante Ana Bolena. Né? Henrique conseguiu que o alto clero inglês e o parlamento reconhecessem seu divórcio em 1534. O parlamento votou o auto da supremacia, pelo qual Henrique tornava-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, sem grandes modificações em termos de doutrina e culto em relação à católica. Ocorreram nos governos dos sucessores de Henrique VIII tentativas de implantar o calvinismo e também uma reação católica. Somente com o governo de Elizabeth I, de 1558 a 1603, a Igreja Anglicana se consolidou. Aí a gente tem a difusão da reforma religiosa pela Europa durante o século XVI, né? Aí o mapa mostrando católicos, muçulmanos, anglicanos, calvinistas, ortodoxos, luteranos, né? Aqui a gente chega num ponto para a gente dar sequência, que é a contra-reforma, né? Diante dos avanços protestantes, a primeira reação das autoridades da igreja foi punir os principais reformadores. Esperava que a ideia dos reformadores fosse sufocada e o mundo cristão recuperasse a unidade perdida. A tática, entretanto, não deu certo. Em aproximadamente 50 anos, as igrejas protestantes tiveram a adesão de cerca de 40% dos europeus ocidentais. Vejamos algumas das principais atitudes tomadas pelas lideranças da igreja que caracterizavam a contra-reforma, né? A ordem jesuíta, que em 1534, o militar religioso Ignácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus. Os jesuítas consideravam-se os soldados de Cristo e tinham por missão, inicialmente, combater a expansão do protestantismo. Sua principal estratégia foi investir na criação de escolas religiosas, também se empenharam na catequese dos não cristãos, né? A gente tem o Concílio de Trento. Em 1545, o Papa Paulo III convocou um concílio na cidade de Trento. Em 1563, a igreja apresentou um conjunto de decisões que procuravam garantir a unidade da fé católica, a disciplina eclesiástica, a reafirmação dos 7 sacramentos, a crença da infalibilidade do Papa, monopólio do clero católico da interpretação correta da Bíblia. A salvação da fé depende da fé e das boas obras, negando a doutrina de predestinação. O dogma religioso tem como fonte a Bíblia e a tradição religiosa. Cristo se faz presente no ato da Eucaristia. Elaboração de um catecismo, a criação de seminários para a formação de sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal, ou seja, não se pode casar. Essas questões estão todas presentes hoje na nossa Igreja Católica. E essa contra-reforma, ela é bem... foi isso que fez, que deu fôlego para a Igreja Católica se reerguer. Então a contra-reforma nada mais é do que a Igreja Católica olhar para si e pensar novas formas de se reconstruir, tá certo? Aí a gente tem a imagem, né, do Concílio de Trento. E aí tem um grande problema para isso, né? O retorno da Inquisição. Os tribunais da Santa Inquisição foram criados em 1232 para investigar e punir crimes contra a fé católica. Foram, com o tempo, reduzindo suas atividades em diversos países. Com o avanço do protestantismo, o tribunal foi reativado em meados do século XVI. Uma de suas atribuições foi uma lista de livros proibidos, além de livros proibidos aos católicos, o Index Librorum Prohibitorum. Além disso, receberam do Papa autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos acusados. E aí tem o Index, né, com os livros, aí a tortura da Inquisição. A gente vai ter uma série de coisas que a igreja vai promover para não perder o seu poder, né? Infelizmente, momentos terríveis que vão passar, né? A Inquisição que foi um período terrível da Idade Média, e ela volta aqui nesse período em meados do século XVI. Pessoal, nós vamos parar por aqui. Vou deixar descrito as atividades que é para ser feito na página 436 e 437.
nós temos um encontro hoje às 11 horas para correção dessas atividades, tirar algumas dúvidas, debater alguns assuntos que não ficaram, que não couberam aqui nesse vídeo, e a gente está encerrando a unidade 2. Semana que vem a gente vai entrar na unidade 3, pessoal. Bons estudos, até mais!